durante uma chuva forte, se não existisse o cocó, essa água toda que está dentro do Parque Estadual estaria inundando as casas. O parque favorece, né, a climatização da cidade. O Parque do Cocó reduz em até 6 graus a temperatura do entorno. Temos aqui um alto índice de abandono de animais aqui no parque. O coração da cidade é o Rio Cocó. O Cocó passa por 4 municípios: Itaitinga, Pacatuba, Maracanaú e Fortaleza. A maior área verde da capital cearense atravessa 15 bairros. O Parque Estadual está regulamentado desde 2017. Esta é uma unidade de conservação de proteção integral. Infelizmente, Fortaleza foi um município que se desenvolveu de modo muito agressivo contra os ecossistemas. A gente desmatou muito, mais até do que outras grandes cidades. E aí a gente enfrenta problemas como os enchentes, o excesso de poluição e temperaturas extremamente elevadas dentro da cidade, num fenômeno chamado ilhas de calor. O Cocó foi a maior das áreas remanescentes que sobraram dentro de Fortaleza. O Parque do Cocó é um pulmão para a nossa cidade e ele comporta um rio que está cheio de espécies tanto de animais como de espécies de árvores. Essa diversidade traz uma importância muito grande para essas espécies nativas e que ainda sobrevivem na nossa cidade. Ele é a coluna vertebral ambiental aqui da cidade de Fortaleza, né? Ele vai pegar desde ali entre o Cacipés, que é a Sabiaguaba, que é onde nós estamos aqui, até o Anel Viário, passando ali pelo Janguruçu, pelo Palmeiras. Em resumo, ele atravessa a cidade de Fortaleza de uma ponta a outra ponta. Então ele divide Fortaleza ao meio e nos extremos Fortaleza vai ser limitada por outros 2 grandes rios, né? O Rio Pacuti e o Rio Ceará. O coração da cidade é o Rio Cocó. Ele vai conectar também o nosso litoral com o topo da Serra da Aratanha, né, Pacatuba, onde ele nasce, passando em Itaitinga, Maracanaú, Maranguape e Fortaleza, banhando toda essa grande biorregião. Ele tem aproximadamente 52 quilômetros de extensão, o Rio Cocó, da sua nascente até a sua foz, no mar. O Parque Estadual do Cocó ele tem aproximadamente 24 quilômetros, começa lá na barragem do Rio Cocó, né, ali no quarto anel viário, e vai até o mar. E a poligonal do Parque do Cocó hoje ela tem 1.581 hectares. Muita gente acha que o Parque do Cocó é só esse quadrado aqui, que fica entre Iguatemi, Sebastião de Abreu, Engenheiro Santana Júnior e Padre Antônio Tomás. Mas, na verdade, é como eu disse, o Cocó começa lá no quarto anel viário e vai até o mar, até a Sabiaguaba. Ele se torna um corredor verde para todos os animais que estão em Fortaleza e na região metropolitana. É um parque metropolitano, então os animais que estão ao seu redor eles conseguem ter esse escapamento, essa saúde, eles conseguem se esconder e ter um pouco desse habitat que o Rio Cocó preserva. Então, eu acho que a primeira característica é esse corredor verde. São diversos territórios, diversas realidades, diversos animais e diversos biomas, assim, a gente pode falar de diversos tipos de natureza diferentes. Dentro dessa área aí de cerca de 1.500 hectares do Parque Estadual, a gente vai incluir ecossistemas muito diversos e muito incríveis e muito ameaçados dentro de Fortaleza, como a faixa de praia, o estuário com manguezal, um pedacinho de duna também ficaram incluídos, até se você for a foz do Rio Cocó, que é ainda dentro do Parque Estadual, as áreas de costão de arenitos, né, de Recife de arenitos, bem na faixa de praia, com animais ali que vivem nessa faixa interpraial dessas rochas costeiras. É esse rio que ele vai alimentar um ecossistema riquíssimo, né? Associado à Mata Atlântica do litoral nordeste do Brasil e também pegando a Mata de Tabuleiro, áreas de Caatinga. O parque é a unidade de conservação estadual, é gerida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, porém ele foi criado em intenso diálogo com a Prefeitura de Fortaleza, com os parlamentares, né, com os coletivos locais aqui do município, movimentos ambientais e, portanto, ele é um patrimônio também da cidade de Fortaleza. A criação da unidade de conservação é através de um decreto, né? Em 2017 teve o decreto de criação
e ele funciona como uma lei e tem todo um regulamento, tem um plano de manejo que diz o que pode e o que não pode fazer. Até 2016 ele era um parque municipal. Essa área que a gente conhece, que é a área mais valorizada do parque, era um parque da Prefeitura de Fortaleza, e aí a gente chama de área Cocó. Então ele tinha uma certa estrutura que a partir quando ele foi do estado, mudou. O Parque do Cocó, ainda que seja estadual, ele inicia e termina na cidade de Fortaleza. Ainda existe o Pacto pelo Cocó, que quer expandir essa área do limite do Anel Viário de Fortaleza até o topo da serra, a da Pacatuba, onde o rio nasce. Por hora é uma unidade de conservação estadual, porém dentro de um município. Então cabe aos fortalezenses esse contato mais íntimo, mais direto e esse afeto que deve nos mobilizar para cuidar e defender desse grande patrimônio. Preservar esse local é de extrema importância, né? Manter a nossa biodiversidade presente, plantas, animais, é sempre necessário. Por isso que ele é tão fundamental. Hoje em dia a gente enfrenta a expansão urbana e essa expansão urbana afeta as nossas matas e isso pode causar um aumento da temperatura. A gente tem que preservar as árvores, preservar a natureza, para que essa temperatura não chegue a níveis alarmantes. O parque, ele favorece, né, a climatização da cidade, né, uma área verde que melhora as condições climáticas aqui da cidade. Porque as áreas verdes existem nas cidades, elas ajudam a reduzir as enchentes, elas ajudam a reduzir poluição e elas ajudam a conter as ilhas de calor, se tornando as ilhas de frescor urbana. Elas reduzem um pouco a temperatura para a população ao redor. Tem alguns estudos que falam que o Parque do Cocó ele reduz em até 6 graus a temperatura do entorno. Por isso que a importância do Cocó para a cidade de Fortaleza. Ele é o 4º maior parque da América Latina, ele é o maior do Norte e Nordeste, então o Parque do Cocó já está na mira mundial porque ele faz esse processo de mitigar, de diminuir as mudanças climáticas na nossa região aqui. Hoje o Parque do Cocó ele faz esse processo de salva-vidas mesmo da gente aqui. O clima, a absorção de radiação, a própria qualidade do ar, a própria qualidade de temperatura, né? E isso é importante da preservação ambiental, preservação e respeito ao Parque do Cocó. Hoje o Parque do Cocó ele tem a função de como se fosse um parque esponja, né? Porque todo o recurso hídrico, a drenagem de Fortaleza, da bacia do Rio Cocó, vem tudo para dentro do rio. Parte da Parangaba, do que chove lá, acaba vindo para cá. Itaperi, a Serrinha, o pessoal acha que não tem nada a ver, o cuidado com lixo, chuva, essas coisas. Estamos relativamente longe do Cocó, mas não, está do lado. E ela vem tudo através dos afluentes, né? Tudo deságua aqui no Cocó. Imagina durante uma chuva forte, se não existisse o Cocó, essa água toda que está dentro do Parque Estadual estaria inundando as casas. Por que nós temos o Parque Estadual? Por que nós temos as outras unidades de conservação municipais? Por que nós temos áreas verdes que nem estão protegidas pela cidade, mas deveriam estar? Essas áreas elas recebem uma parte das chuvas e armazenam, evitando as enchentes. O Rio Cocó fornece água para Fortaleza, importante também entender isso. A nossa cidade depende do abastecimento hídrico que vem dos sistemas dos rios Pacoti, que vem de outros ambientes, mas também da Serra de Baturité, e do sistema do Rio Cocó, e depois ele vai formar aquela barreira, aquela barragem ali perto do Conjunto Palmeiras, no Anel Viário, de onde ele desce, cruzando Fortaleza de ponta a ponta até a beira do mar. A importância do Cocó, ela se dá na esfera da conservação da biodiversidade, na medida em que a gente tem diversos tipos de vegetação englobados dentro do parque, que não é um parque muito grande, tá? 1.500 hectares para um parque estadual é uma dimensão pequena. Inclusive, nas nossas pesquisas da UFC, a gente mostra que o Cocó deveria ter 3.000 hectares e não 1.500. São as 1.500 hectares extras que deveriam ser incorporados ao Cocó, desde a Pacatuba até a região ali da Sabiaguaba, na frente de praia, onde a gente tem ninhos de tartaruga. O que tem de mais precioso nessa área são os serviços ambientais, ou os serviços ecossistêmicos. É aquilo que primeiro vai embora quando se degrada e que muitas vezes as pessoas não sabem e nem vão saber que aquilo está sendo perdido. Quando alguém derruba uma floresta, você vê que a mata foi embora, você escuta que os animais não estão mais lá, mas os serviços que aquela mata prestava para a sociedade, para as pessoas,
às vezes ninguém dimensiona. A redução da temperatura da nossa cidade, esse vento mais úmido que entra em Fortaleza, baixando a temperatura, a água limpa, inclusive, a do lençol freático de Fortaleza, 2/3 da cidade de Fortaleza, o lençol freático é a bacia hidrográfica do Cocó. Então a saúde desse rio é a saúde de 2/3 do território da cidade de Fortaleza. Os animais polinizadores também aqui, que vão ser os jardineiros das áreas verdes da cidade de Fortaleza. A cultura tradicional que esse rio ainda preserva, com a Boca da Barra da Sabiaguaba, a comunidade Olho d'Água, a comunidade Casa de Farinha, que são populações que ainda vivem em Fortaleza por meio da pesca tradicional, ancestral, sabendo se alimentar do que a natureza dá nesse território. Também é uma cultura rica, que traz a história, o patrimônio cultural da nossa cidade, que às vezes também a gente já perdeu muito, e esse rio e esse parque ainda entrega pra gente. O Parque do Cocó, ele tem uma influência assim muito grande, porque é um local totalmente diferente do que a gente vê aqui em Fortaleza. A gente tem parques, a gente tem trilhas, aqui é um local assim rico em tudo mesmo. Existem várias teses. Uma delas afirma que o nome Cocó teria origem indígena. Seria uma variação do termo có, que significa roça. A palavra faria referência às áreas cultivadas pelos povos originários que viviam às margens do rio. A gente tem muita cultura com cocó. O nome có vem do nome de plantação, roça, que os nossos indígenas plantavam ao decorrer do rio. Então tem esse topônimo que a gente não conhece, não entende. A gente tem várias histórias sobre o cocó, mas a principal é essa, que ele significa o rio das plantações. O parque ele é aberto os 7 dias da semana. Nas segundas-feiras a trilha é fechada para manutenção, mas o restante do parque ele é aberto. Natal e Ano Novo que a gente fecha por conta do feriado, né? Todos os outros dias do ano ele é aberto. É que não é a única área que nós temos aqui do Parque do Cocó. Nós temos o Adail Barreto, que tem uma alameda de pau-brasil, árvore tão importante para a nossa identidade cultural. Temos o campinho de golfe, é o único campo de golfe aberto no Brasil publicamente. A gente tem a área de pet também para quem quiser fazer seu passeio com o cachorrinho solto. E é um detalhe muito importante, é que não pode andar sem o cachorro na guia, até em respeito aos animais e respeito às outras pessoas que estão caminhando por aí. O Complexo Gastronômico da Sabiaguaba faz parte do Cocó. Nós temos algumas areninhas que servem como ponto de lazer para a comunidade do entorno. E aqui nessa área, recentemente, a gente inaugurou o meliponário, né? Onde a gente tem alguns exemplares de algumas abelhas sem ferrão. Temos algumas espécies de abelha aqui, jandaíra, jati, canudo, chegamos agora com uma uruçu. Elas não fazem mal, elas são super reservadas, tímidas, são super seletivas, produzem um mel de alta qualidade, elas só são muito delicadas, elas não se locomovem depois que elas se estabilizam em um lugar. Então elas são muito mais sensíveis do que a gente tem da azul de exterior, que é a italiana. O parque ele tem uma importância ambiental, social e urbanística também. Ele abriga diversos animais silvestres, como raposa, o sagui, a capivara. É casa para vários animais silvestres, como o guaiamu, que é um caranguejo que infelizmente está entrando em extinção. E aí por isso que a gente tem até algumas regras, né, que no caso aqui dentro não pode se caçar, nem pode pescar. É um parque que tem essa valiosidade que muitas vezes os visitantes nem enxergam. As iguanas, os soins, os tatus, os guaxinins, as raposas que moram aqui também. Então tem uma riqueza difícil de ver em outros lugares da cidade e que aqui ainda resta preservada e acessível para qualquer um que queira chegar aqui. Por ser uma transição entre o sertão e o litoral, uma transição entre a Mata Atlântica, a Mata de Tabuleiro e a Caatinga, ele vai ter uma biodiversidade imensa de fauna. Animais, inclusive ameaçados de extinção, que vivem aqui dentro do Parque do Cocó, como é o caso do gato do mato, né? Um felino selvagem, silvestre, caçador, que depende dessa área preservada, peixes também ameaçados e toda uma riqueza de pássaros, com mais de 400 espécies de pássaros aqui ao longo do Rio Cocó. Em
relação à flora, temos diversas espécies nativas, né, como o pau-brasil, a gente tem aqui. Também temos algumas exóticas, né, mas acho que a importância maior é que a gente preserva grandes espécies aqui, grande quantidade de espécies nativas, né, como a carnaúba. Tem angelinha aqui, tem jurema, tem visgueira, tem tanta árvore aqui no Cocó que, assim, a gente fez um trabalho que só a gente aqui contamos 43 tipos de árvores diferentes para as nossas abelhas. E tem mais ainda que a gente não tem muita noção. Ele é um laboratório infindável. A gente tem alguns exemplares de orquídeas aqui. Como o Rio Cocó ele é uma faixa, ele não é um quadrado, então nós temos mangue, mata atlântica, caatinga, mata de tabuleiro. Temos dunas, o Cocó ele não é só caatinga, ele tem todos esses outros biomas aqui dentro da sua poligonal. Talvez seja a área mais bonita da nossa cidade, se a gente pegar esse litoral, essa foz do Rio Cocó, né, esse encontro do rio com o mar e todo o ecossistema que brota aqui, o mangue preto, o mangue branco, o mangue vermelho. O Cocó é o maior parque natural em área urbana do Norte e Nordeste, o quarto da América Latina. Possui um extenso manguezal e uma área de dunas milenares. São pouco mais de 2 quilômetros de trilhas interligadas. Um lugar que convida o visitante a ter um contato mais próximo com a natureza. Wesley, são quantas trilhas aqui dentro do Parque do Cocó? Nós temos exatamente 3 trilhas interligadas aqui no parque. Elas vão dar em saídas diferentes, todas com uma interação. Um passeio mais tranquilo, um passeio que dá acesso ao rio, um passeio que vai por dentro das lagoas e sai já diretamente nas avenidas que circulam o parque. Isso aqui é uma terapia para quem precisa, né? A gente tem muitas pessoas que fazem essa trilha para cuidar da sua saúde. Temos pessoas de terceira idade que vêm para cá diariamente. Eles precisam disso aqui e cuidam muito bem disso aqui. A gente percebe que a trilha ela é bem cuidada, bem sinalizada. É um trabalho muito grande, um esforço coletivo para entregar essa trilha do jeito que ela está aqui para a sociedade aproveitar, contemplar e aprender ambientalmente. E de segurança também, né? Nós fazemos rondas aqui consecutivamente com o BPMA, o Batalhão da Polícia Ambiental. Nós fazemos rondas com a vigilância do próprio parque e nós, educadores ambientais, para assegurar, né, que está tudo bonitinho e a segurança de quem vem frequentar e aproveitar aqui. A gente vai parar aqui nesta árvore que carrega a identidade deste país. Qual é essa espécie, Wesley? Bem, muita gente não conhece essa espécie, que é muito famosa. Aqui a gente tem um exemplar do pau-brasil, que é uma espécie muito importante para a identidade brasileira, né? Que significa aí terra em brasa. O nome do nosso país veio dessa árvore. Dentro do Parque do Cocó nós temos vários espécimes. Nós podemos ver que essas aqui ainda é um pouco jovem, porque o pau-brasil tem um tronco muito grosso. E essas aqui já demoraram anos e anos para estar desse tamanho. E mesmo assim a gente vem com esse processo aí. Sempre quando a gente traz algum convidado aqui no parque, a gente quer fazer esse momento de recordação, de criar laços aqui no parque. Saber que aqui a gente não faz só um processo de cuidar do meio ambiente, mas trazer essas pessoas para cuidarem também, se tornarem guardiões do Cocó. Chegamos à Trilha da Lagoa. Wesley, o que é que a gente vai encontrar aqui? Na Trilha da Lagoa, como o nome já diz, a gente pode ter essa vista muito agradável da lagoa que nós temos aqui, a Lagoa das Ninféias, que é esse tipo de vegetação que nós temos aqui boiando sobre ela, que dá uma flor muito bonita. O pessoal pergunta, é parente da Vitória Régia? Não tão parente assim, mas a que a gente tem aqui é uma vista muito agradável. Quando as florações vêm de dentro da lagoa, as pessoas aproveitam para tirar muitas fotos. Essa água vem da onde? É uma lagoinha mesmo. A lagoinha ela vem da chuva, ela tem pouca conexão com o Rio Cocó, mas ela ainda consegue receber um pouco do afluente que vem. Mas é pouquíssimo, é mais água de chuva mesmo. Chegamos à Trilha da Lavanderia, que tem uma história muito importante que passa por aqui. É uma história que fala sobre o uso também do Rio Cocó ao longo das décadas, né? Até 1970, 1960, as mulheres aqui usavam essa estrutura, que são as próprias lavanderias, tiravam água do poço, levavam as roupas para lavar no Rio Cocó, que vem a outro nome do rio, né?
contei a primeira história uma vez, e a segunda história que as pessoas falam que é o cocó das mulheres que prendia para vir lavar a roupa. Então tem essa questão da nomenclatura do rio. Um é por conta do topônimo indígena, o outro é por conta desse uso que já teve aqui. Paramos neste ponto para termos uma percepção melhor do bioma manguezal dentro do Cocó, mas tem uma diferença entre os dois, esse lado para aquele. Tem. Aqui a gente consegue perceber muito bem o mangue branco e o mangue preto. Ele tem esse nome justamente pela característica de... a gente não vai perceber muito bem por conta da chuva, mas o tronco do mangue branco, ele é branco e ele consegue expelir pela parte de trás, a parte de baixo das suas folhas, o sal que ele absorve. Então ele tem essa coloração mesmo. E o mangue preto, ele tem uma coloração mais escura e a gente pode perceber os seus rizomas saindo bem levemente, né? O mangue, por ele estar num ambiente, né, que tem muita matéria orgânica, o solo dele é muito empobrecido de oxigênio. Então o manguezal, normalmente falando, todos os tipos de mangue, mangue preto, mangue branco, mangue vermelho, mangue de botão, eles colocam suas raízes para fora, não para se estabilizar algo do tipo, mas para captar oxigênio da atmosfera, já que o solo daqui é muito pobre. Então esse ambiente ele é adaptado para um ambiente de estuário, o encontro do rio com o mar. Então no Brasil ele é protegido nacionalmente, ele é único aqui no Brasil. Existe um monitoramento, é uma equipe gigantesca que faz esse trabalho para conseguir manter o parque realmente protegido. Tem a da manutenção, que faz a manutenção diária aqui do parque. Tem a equipe de educação ambiental, que são os responsáveis por receber as instituições que vêm visitar. A gente tem a ajuda dos agentes jovens ambientais, né, que são os que estão aqui diariamente, que são os Ajas Cocó. O AJA é um programa que busca unir a juventude em prol desse ponto que é o meio ambiente. Hoje nós estamos ofertando doação de mudas, oficina de produção de mudas, trilhas guiadas, nós auxiliamos os educadores do Parque do Cocó. Nós também temos as nossas formações aqui e o trabalho com o público, que é educação ambiental e abordagens, informando o que não é permitido no parque, para o bom andamento das coisas aqui no parque. Aqui nós estamos plantando sementes na mente de cada um. Aqui nós trabalhamos desde com crianças até idosos e é muito importante hoje nós usarmos a voz com olho no olho para que essas pessoas mudem um pouco a forma de pensar, começando, por exemplo, com a maneira nova em casa, como o descarte correto do lixo, até numa praia, colocando, por exemplo, um canudinho dentro da bolsa para depois descartar no lugar correto. Tudo começa com uma pequena ação. Os jovens hoje unidos podem frear esse impacto ambiental, essa crise climática que hoje o Brasil vive e futuramente termos um meio ambiente mais equilibrado e muito melhor para as futuras gerações que vierem. Quase 35 anos atrás, eu fui convidado para fazer policiamento no rio, fundar o pelotão ecológico da Polícia Militar. E assim o fizemos. Em 2014 eu fui para a reserva, continuei aqui fazendo manutenção do rio e deixando o navegável. Faço um serviço voluntário, esse trecho aqui da Engenheiro Santana Júnior até a Sabiaguaba a gente mantém navegável. Eu tenho 3 passeios aqui no Rio Cocó. Eu tenho um passeio de 20 minutos, que eu não dependo de maré. Ele funciona de terça a sexta agendado, sábado, domingo, feriado por ordem de chegada. Custa R$10 por pessoa, criança até 12 paga R$5. São preços populares que já vão completar 10 anos. E tenho para Sabiaguaba 2 passeios. Eu tenho ele de 1h10, custa R$300, pode ir até 5 pessoas, e o de 2 horas R$500 pode ir até 12 pessoas. Esse só agendado, porque depende da maré cheia para descer o rio. Eu não faço turismo, eu faço educação ambiental, porque durante o percurso a gente conta toda uma história, né? Antes do parque ser emancipado, de 91 para trás, isso aqui era risco total. A perseguição aqui era grande. Caça, pesca clandestina, supressão vegetal, é tudo aqui. Se nós estivéssemos navegando aqui na década de 80, não tinha vegetação nem à direita nem à esquerda. Tudo isso que vocês visualizam aqui eram salinas. Boa parte do sal consumido no Ceará saía daqui. Mas aí na década de 80, Rio Grande do Norte industrializou. Aqui era um serviço braçal, homem, carrinho de mão, pá, enxada. Como eles não conseguiram competir, faliram e abandonaram.
e nesse abandono, como a cada 24 horas o rio enche 2 vezes e seca 2 vezes, as correntezas através das marés vieram trazendo as sementes do mangue, e onde chega água salgada ou salobra nasce mangue, e hoje nós temos essa floresta que tem 46 anos. É uma jovem floresta. Ao longo desse tempo, o que a gente nota com relação ao ecossistema manguezal, né, é que ele está sofrendo por causa do esgoto. Diariamente eu tiro entre 3 e 5 sacos de 200 litros. O ano passado eu retirei 745. Qualquer coisa que você venha pensar, eu encontro aqui dentro. Aqui no rio nós temos 56 espécies de peixes. Dentro dessa floresta nós temos mais de 100 espécies de aves. E mais alguns animais, tem raposa, guaxinim, caçaco, iguana, tédio, sonim, algumas espécies de cobra e de vez em quando aparece por aqui, pessoal, a capivara, que não pertence ao nosso ecossistema, mas Fortaleza e região metropolitana hoje estão invadidos de capivara. Isso não é bom. Tem alguma explicação para isso? Tem uma história que lá em Aquiraz tinha uma criação e elas começaram a fugir, vieram logo para o litoral. E onde tem um casal, em um ano, ela pode reproduzir entre 1 e 8 filhotes. Como ela não pertence ao nosso ecossistema e não tem predador, é um problema, porque daqui a pouco nós vamos ter uma superpopulação de capivara e ela é hospedeira de um carrapato chamado estrela que transmite para nós a febre maculosa, que é mortal. Por isso as autoridades já estão estudando uma forma de conter esses animais. Aqui dentro tem um peixe, que é o pema. Ele é o filhote do camurupim. Ele nasce no mar, adentra um rio de mangue. Aqui ele tem proteção, segurança, se alimenta. Com 8, 10 quilos ele volta para o mar e ele chega a mais de 100. Isso é muito curioso. Ele sai do mar, vem para a água doce. Vive aqui na água doce, salobra e salgada. E depois volta para o mar. Volta para o mar. É a natureza que não precisa de explicação, só precisa de respeito. Seu Araújo, qual a profundidade aqui desse trecho do rio Cocó? Esse trecho, quando a maré está seca, varia de 80 centímetros a 1,80 m entre as pontes. Quando a maré está cheia, dependendo da amplitude da maré, ele vai aumentar em 1 metro, 1,40 m. Quando chove, aí pode ter enchentes, né? Pode extrapolar. Agora a gente vai ver de pertinho um ninho de galinha d'água. Como foi que o senhor conseguiu encontrar esse ninho? Navegando no dia a dia? Não, porque assim, esse aguapé a gente vem retirando. A gente retira ele daqui. Aí quando eu chego, antes de retirar, eu observo, né? Se tem algum ninho. Aí a gente vai descobrindo por isso. Aí esse aguapé eu só posso tirar depois que ela tiver os filhotinhos daí e sair daí. Ajudar a manter vida no Cocó, né? Eu tô aqui para isso. O que significa esse espaço na vida do seu Araújo? O que é o Cocó na sua vida? Eu nem sei dizer como seria se eu não tivesse ele. O melhor lugar do planeta para mim é aqui. Se uma pessoa sair daqui e contar para outra, para o filho, para a mãe, para o pai ou para um vizinho que veio aqui no Cocó, que viu que a natureza está viva e que tem jeito e só depende de nós, já estou compensado. Nenhuma residência produz oxigênio, luz solar e água. Isso vem de onde? Do meio ambiente. Então nós temos que cuidar do meio ambiente para nós termos o meio ambiente confortável. Se cada um de nós cuidarmos do lixo que produzimos, o meio ambiente agradece. Quando nós tiramos árvores, desmatamos, nós na realidade estamos tirando tempo. Uma árvore, ela leva 15 a 20, até mesmo 30 anos, ou em alguns casos, centenas de anos para se desenvolver por completo. Quando nós cortamos uma árvore, na realidade a gente perde esse tempo e esse tempo não volta mais. Não é uma muldinha que vai salvar 100 anos perdidos por uma árvore. Nós estamos fazendo um estudo e a gente concluiu uma análise que nos mostra um dado muito triste. O Cocó, no total, tem cerca de 1.500 hectares e Fortaleza, em uma década, ou seja, mais ou menos o tempo que o Cocó foi criado, ele foi regulamentado em 2017, perdeu 2.000 hectares de vegetação nativa. Enquanto o Cocó protege 1.500 incríveis hectares de áreas nativas remanescentes, 2.000 hectares foram perdidos pelo desmatamento. Muitas dessas áreas são áreas que estão ao lado do Cocó. Uma delas, inclusive, é o Carnaubal das Jandaias, uma área que fica do lado do Parque Estadual do Cocó, mas que, infelizmente, quando o parque foi regulamentado, a linha imaginária do parque passou e deixou o Carnaubal das Jandaias de fora. A gente pega imagens antigas do Cocó, era uma área de mata maior.
Infelizmente, a intervenção humana, como as construções, é muito próximas, mas mesmo assim a gente trava essa luta, né, para preservar essa grande área de mata aqui dentro de Fortaleza. Os maiores desafios, eu acho que seja a conscientização, né, das pessoas, que aqui há regras de uso e ocupação dos espaços. Tem muitas pessoas que vêm ao parque e não têm muito conhecimento que não é o quintal da sua casa. Aqui é uma área de preservação ambiental, as pessoas às vezes podem deixar o cachorro solto, deixar o seu lixo. Outro desafio que vem tendo são o abandono de animais, que é uma pauta muito importante de ser falada. Nós temos aqui um alto índice de abandono de animais aqui no parque. A população não consegue se compreender parte da natureza. Falta em Fortaleza entender que para eu cuidar da Amazônia, para eu entender o deserto do Saara, eu preciso cuidar do canal do meu bairro, eu preciso cuidar do canteiro que está na esquina. A gente trabalha muito com a questão de educação ambiental, porque a gente acredita que através da educação a gente consegue mudar o pensamento das pessoas, a cultura das pessoas, a gestão dos resíduos. Do registro para cá, nós tivemos alguns pontos positivos e alguns negativos. Os negativos foram, infelizmente, os pontos de incêndio, né? Alguns anos mais secos e o mau uso de algumas coisas por algumas pessoas, jogar lixo, pesca, às vezes, que não pode dentro do rio e o pessoal acende fogo e acaba perdendo o controle. Com o aumento da temperatura, a gente tem a mudança na dinâmica do ecossistema. A gente tem aqui hoje uma intrusão de água doce entrando mais no rio e que tem matado a área do manguezal. A gente tem um avanço do nível do mar, que ele é gradual também, que vai sufocando os ecossistemas costeiros, e o aumento da temperatura faz com que eventos extremos como incêndios, que infelizmente ainda ocorrem muito, eles se tornem muito mais severos do que seriam em uma área mais típica, climaticamente falando, né? Uma área que pegou fogo e iria queimar uma área pequena, por conta da emergência climática, a área às vezes supera 50 hectares, 60 hectares, que vão pegar fogo muito facilmente. Dentro do parlamento, a discussão é bem acirrada. A gente precisa preservar as árvores nativas para que elas façam seu papel de troca gasosa, de diminuição de temperatura, promover a biodiversidade e assim deixar com que Fortaleza fique uma cidade muito mais agradável, muito mais verde. E dentro desses projetos, a Câmara ela tem um papel realmente fundamental de promover essas mudanças positivas para a nossa cidade de Fortaleza. O principal papel da Câmara atualmente é criar mais leis para poder proteger. A gente tem trazido cotidianamente esse tema para a Câmara Municipal. Dentro da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente também estamos constantemente visitando o parque. Inclusive, tivemos grandes conquistas sobre ele no novo Plano Diretor de Fortaleza. A gente conseguiu aprovar 3 zonas de preservação ambiental completamente conectadas ao Parque do Cocó, que vão expandir essa área de preservação. A ZPA das Dunas da Mata do Miriú, que fica aqui a poucos metros de onde nós estamos agora, uma área de 50 hectares que vai ser preservada. A ZPA, a Zona de Preservação Ambiental do Carnaubal das Jandaias, que é um oásis na cidade de Fortaleza, conectado ao Parque do Cocó, nas Cajazeiras, e também a Zona de Preservação Ambiental das Dunas do Cocó, que pega uma área de 16 hectares, que são dunas com 2.600 anos de idade, ali no bairro da Cidade 2000 e no bairro Dunas. Então, são 3 áreas maravilhosas que agora vão passar a ser protegidas integralmente, conectadas ao Parque do Cocó. Todas conquistas do diálogo da Câmara Municipal de Fortaleza, Comissão do Meio Ambiente e os movimentos socioambientais de Fortaleza. O Núcleo de Sustentabilidade está atuante e a gente precisa levar e fundamentar toda essa temática para que os vereadores consigam absorver e tenham pertencimento da preservação ambiental dentro da sua política. Espero que ele continue sendo preservado, que nasçam vários outros projetos aqui dentro que possa melhorar essa conscientização da população em não modificar esse espaço e não destruí-lo. Minha esperança era ver mais reflorestamento. A gente precisa chegar em áreas que já foram destruídas e recuperar ecologicamente essas áreas para gerar uma rede protegida e uma rede mais dispersa de áreas verdes. As cidades modernas precisam planejar sua infraestrutura verde, que essas áreas sejam compreendidas como essa herança que a gente precisa também deixar para a Fortaleza 400 anos. O futuro do parque eu acho que é ensinar para a cidade. Eu acho que o Parque do Cocó ele tem que ser visto de dentro para fora dele e não de fora para dentro. Você tem que começar a ouvir esse parque de dentro d'água.
você tem que começar a pensar nesse parque de dentro da floresta, de dentro do manguezal e de dentro dele olhar para fora e ver a cidade. A cidade tem muito a melhorar entendendo como funciona esse ecossistema. Conhecer para preservar.